Isso nunca me aconteceu antes. A minha sensação foi como se eu tivesse sido castrado com um machado bem afiado. Sim, meu caro, eu fui assombrado pelo fantasma da impotência sexual. Olá, me chamo Baltazar e você está prestes a descobrir como acabar com a sua disfunção erétil de um jeito rápido e extremamente fácil nas próximas 24 horas. E tudo que você precisa fazer é ficar até o final do vídeo. Somente aqueles que fazem isso são os únicos que obtêm os resultados desejados. Saiba que você não está sozinho nessa. Eu sei como você se sente. Infelizmente, a disfunção erétil quase destruiu a minha vida. A boa notícia é que nesse vídeo vou compartilhar com você um método secreto que não só curou minha disfunção, aumentou meu desempenho na cama, além de me dar ereções poderosas e duradouras que fazem a minha esposa a mulher mais feliz do mundo. Não importa se você tem 21 ou 85 anos. Funciona mesmo para quem não tem esse probleminha chato e quer dar uma turbinada no seu desempenho sexual. Também não importa se você já tentou pílulas, bombas ou outros tratamentos para disfunção. O que eu estou prestes a revelar não é um tratamento, também não é uma correção que vai aliviar os sintomas temporariamente. O que você está prestes a descobrir é uma solução jamais divulgada na mídia, que vai tratar a sua disfunção na raiz do problema. Hoje você vai aprender como eliminar permanentemente sua disfunção e voltar a ser um adolescente de novo. Imagine a confiança, poder subindo através de suas veias quando você atingir instantaneamente ereções poderosas e duras como pedra, que a sua esposa ou amante vai se sentir a mulher mais feliz do mundo e perceber o incrível homem que você se transformou. E você será capaz de conseguir isso sempre que quiser. Você terá esse poder em suas mãos e uma liberdade sexual incrível. E não uma ereção qualquer. Se trata daquelas ereções de um ator de filme pornô. Sabe do que eu estou falando, né? Você terá controle total da sua masculinidade, meu caro. Você não vai ficar de barraca armada nos momentos errados. Como eu disse, você tem o controle de suas ereções e estará pronto para fazer a sua companheira explodir de prazer. A não ser que seja tarde demais e outro homem já esteja fazendo isso no seu lugar. O que seria uma facada no seu coração. Enfim, você vai fazer isso sem medicações, sem terapias, sem bombas, sem injeções dolorosas ou cirurgia de risco. E o mais importante, sem efeitos colaterais que os medicamentos para disfunção ocasionam. A primeira coisa que você precisa saber é que este vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Estou sendo ameaçado por grandes empresários do ramo e as indústrias farmacêuticas querem que este método seja retirado imediatamente do ar, pois pode causar um rombo financeiro enorme em seus caixas. Aí você me pergunta, como assim, Baltazar? Simples. A indústria bilionária Big Pharma fatura bilhões de reais por ano em drogas que tratam a disfunção erétil, como o Viagra e o Cialis. Obviamente, esses caras não iriam ficar nada felizes com o que eu estou compartilhando hoje. Um simples método 100% natural, sem efeitos secundários nocivos, seguro e permanente para a disfunção erétil. E isso tornaria seus produtos obsoletos, além de causar um rombo financeiro estarrecedor. Por isso, essa página é uma ameaça direta ao seu monopólio mundial. E é por isso que eles querem nos derrubar. Por ora, estamos escondidos, digamos assim. Hospedamos essa página provisoriamente em um local seguro. Por isso, você deve assistir esse vídeo com atenção e até ao final, porque é realmente muito importante para você. Como disse Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Eu sei por experiência própria como a disfunção erétil pode ser devastadora. Não apenas para você, para sua companheira também. Inclusive para o seu casamento. Na verdade, foi a minha própria história dolorosa e humilhante que me fez chegar a esse momento e me levou a encontrar uma cura para a minha disfunção e recuperar a minha masculinidade a qualquer custo. Em minha juventude, eu acho que você deve se identificar com isso, eu acordava para ir para a escola com aquelas
ereções fortes. Você sabe do que eu tô falando. E acredite, não era vontade de urinar, não. Como as minhas ereções eram demoradas, eu era obrigado a tomar um banho bem gelado para dar uma aliviada e ir para a escola. Senão todos perceberiam o volume. E durante o resto do dia, o meu pênis parecia ter vida própria. Levantava nos momentos errados. Naquela época, era muito constrangedor. E eu queria que esse tipo de situação simplesmente parasse de acontecer. Mais tarde, em meados dos anos 80, eu daria qualquer coisa para ter essas ereções novamente. Eu estava casado com a mulher de minha vida, a Cláudia. Tínhamos uma vida sexual bastante ativa, que deixava os nossos amigos morrendo de inveja. Porém, com o tempo, a coisa foi se complicando e começou a ficar mais difícil ter uma ereção. E quando eu conseguia, ele simplesmente não ficava tão firme como costumava ser. Eu pensava que era devido ao estresse em meu trabalho ou talvez algum problema psicológico. Então, no dia em que eu completei 45 anos, eu percebi que a minha disfunção estava se tornando um problema sério. Nesse dia, a minha esposa fez um bolo, chamou nossos amigos para comemorar o meu aniversário e depois dos festejos, todos foram embora. E a minha esposa me chamou para o quarto, dizendo que ia fazer uma surpresa para mim. Ela tinha comprado uma lingerie bastante atraente que estava guardando para usar nesse momento especial. Lá estava ela, na cama, com as pernas abertas, me implorando para que eu pulasse em cima dela. Então eu comecei a mexer na minha masculinidade, fiquei esperando e rezando para que o dito cujo desse um sinal de vida. Fiquei tenso. E adivinha, meu pesadelo havia começado. Fiquei com um espaguete molhado entre as pernas, com a cara no chão. Aí eu disse, isso nunca me aconteceu antes. Eu tenho muita vergonha de compartilhar essa história triste com você, mas vamos em frente. Tentamos de tudo para que o meu pequeno soldado se levantasse e batesse continência. Ela continuou tentando, trocamos de posição, falamos frases eróticas e nada. Até que, depois de 1 hora de tentativa, ela deu um suspiro, se vestiu e foi saindo do quarto. Antes ela virou o rosto e me olhou com um olhar de piedade, de nojo. Um olhar que eu jamais esqueci. E eu fiquei lá, decepcionado, triste e sem entender o que tinha acontecido. Foi nesse dia que eu percebi que tinha algo errado e, por isso, eu estou envergonhado de compartilhar isso com você. E não parou por aí, não. Depois desse episódio obscuro de minha vida, as outras tentativas de sexo foram todas apenas tentativas. Eu fiquei tão triste e com medo de acontecer de novo que comecei a evitar o sexo. Sempre que Cláudia tinha vontade de brincar, eu fingia estar cansado, bocejava, dizia que estava com dor de cabeça, era uma desculpa por cima de outra. Tudo isso porque eu estava com medo de ter outro constrangimento diante dela. A dor de cabeça é um clássico da mulherada, certo? Só que eu é que estava dando essa desculpa, para você entender a que ponto um homem com vergonha de si mesmo pode chegar. Então, passei a pesquisar enquanto ela dormia. Eu não estava familiarizado com o termo disfunção erétil e passei a descobrir algumas coisas. Você sabia que 89% dos homens acima de 40 anos são propensos a ter esse tipo de problema? Veja, se você não mantém firme sua ereção, se você ejacula precocemente ou se você precisa assistir filmes eróticos para ter uma ereção, então, meu caro, você tem disfunção erétil. A disfunção erétil afeta homens de qualquer idade. Para você entender melhor, vou explicar sem termos ou linguagem médica. A ereção se desenvolve quando os vasos sanguíneos do seu pênis são inundados com sangue de outras partes do seu corpo. O sangue fica preso no seu pênis, aumentando e endurecendo para a penetração. Tudo muito simples. Trocando em miúdos, você fica excitado, bombeia sangue, cria pressão e aí está, bum, uma ereção. Agora, se você está sofrendo com problemas de ereção ou simplesmente não consegue ter uma ereção tão firme ou tão grande quanto as ereções de antigamente, significa que as coisas não estão funcionando como deveriam. Mas por que isso acontece? Na maioria dos casos, os vasos sanguíneos em seu pênis simplesmente não estão completamente relaxados. Então, o sangue não chega ao seu pênis ou não chega na quantidade que realmente deveria. E quando isso não acontece, você não tem uma boa ereção. Simples assim. Entendeu, meu caro? É algo bastante simples mesmo. Por isso,
Você não precisa e nem deve deixar o seu coração acelerado para bombear mais sangue usando medicamentos químicos nocivos à sua saúde. Também não é algo de sua cabeça, não é algo que está errado com você. Só que bilhões de reais estão sendo feitos pelas gigantes farmacêuticas com seus medicamentos que prometem tratar o problema de disfunção erétil. Ou seja, eles simplesmente não querem que essa descoberta, que acaba com o problema de ereção de forma 100% natural, seja divulgada. Então, eu sabia que deveria descobrir isso por conta própria. No início de minhas pesquisas, alguns sites falavam que algumas raízes poderiam ajudar na disfunção. Então, comecei mudando minha alimentação, eliminando todos os alimentos insalubres e passei a consumir canela, gengibre, cravo, ginseng e outras raízes. Também consumi frutas e ervas estranhas que deveriam tratar a disfunção de alguma forma. E já que o álcool e o cigarro têm provado serem motivos por trás do problema, já que eu nunca fui fumante, eu jurei parar de beber. Essas combinações só podiam estar erradas, porque, na verdade, isso não me ajudou. Então, marquei uma consulta com um urologista. Na consulta, ele me olhou, me escutou por aproximadamente 1 minuto e me mandou para casa com uma receita de Viagra. Eu fiquei bastante frustrado. Eu não suportava a ideia de ter que tomar uma droga para cumprir os meus deveres como marido. Eu precisava salvar meu casamento. Eu estava com medo de perder a mulher de minha vida. Então, eu tomei esse bendito Viagra, sem a Cláudia perceber, claro. Tomei com meia hora de antecedência como receitado pelo médico. Ok, deu certo. Embora tenha funcionado, eu percebi que isso não parecia ser certo. Logo após tomar o comprimido, eu percebi uma pressão sanguínea bastante forte por todo o meu corpo. Meu coração batia tão forte que eu escutava em alto e bom som. Sim, eu tive uma boa ereção, só que depois do sexo eu fiquei com uma dor de cabeça insuportável. E a minha esposa perguntou o que eu havia feito para estar naquele vigor todo. Eu precisava ser honesto com ela. Então, eu fui até o banheiro e peguei a cartela de Viagra e com a cara no chão mostrei. A reação dela? Você tá louco, Baltazar? Isso prejudica a saúde? Onde é que você tá com a cabeça, homem? E se isso for falsificado? Ela estava certa. Depois desse sermão, fui direto pro banheiro. E depois de prometer a ela e a mim mesmo que eu nunca mais iria tomar essas pílulas, eu joguei no lixo. Que diabos eu estava fazendo? Eu precisava tomar drogas para fazer amor com a minha esposa. A ideia era humilhante para mim e, francamente, uma ofensa para ela. Mas isso não foi o pior. Ah, não, que isso? Meu pesadelo estava prestes a ficar 1000 vezes pior. Cláudia e eu não tínhamos tentado fazer amor desde o episódio do Viagra. Mais uma vez, fiquei evitando o sexo por 15 dias. E nesse período eu voltei a dar as minhas desculpas esfarrapadas, as mesmas que eu comentei antes. Foi então que ela lembrou do nosso aniversário de casamento. Fiquei ansioso e nervoso, afinal, era nosso aniversário. Prometi a ela que faria de tudo para termos uma noite maravilhosa. Naquele dia fui à farmácia e comprei um estimulante injetável para garantir a nossa noite. Levei ela para jantar no seu restaurante favorito. Naquela noite, eu suava frio, porque sabia que ela esperava por uma performance épica de minha parte. Como eu tinha prometido que eu nunca iria usar mais pílulas, sem que ela percebesse, eu fui até o banheiro e injetei um estimulante erétil no pênis. Tudo pela felicidade dela. Alguns minutos depois, senti uma terrível cãibra na virilha. Senti umas pontadas, minhas pernas adormeceram, a coisa foi piorando, eu senti que meu pênis estava inchando, estava doendo e latejando. Então, eu voltei para o banheiro desesperado. Baixei a calça e vi que estava realmente inchado, muito inchado. Aí eu me desesperei. No impulso, enviei uma mensagem de texto para Cláudia dizendo que o meu chefe ligou e que era uma emergência. Falei que nos encontrávamos em casa e saí pelos fundos e corri para o hospital. Ela respondeu furiosa: "Quem é ela, Baltazar? Com quem você está se encontrando?" Eu sempre fui fiel à minha esposa. Eu nunca a trairia. Só que ela estava convencida que eu estava tendo um caso. Foi a única resposta para isso. Afinal, eu estava evitando o sexo com ela. No hospital, quando tudo estava estabilizado comigo, liguei para ela e disse toda a verdade. Ela foi me encontrar e teve uma reação que eu não esperava. Achei que ela ia ficar furiosa. Foi então que ela pegou a minha mão e disse: "Eu sei que você nunca iria me trair. E eu também nunca faria isso com você. Nós vamos encontrar uma solução para isso, meu amor."
Fomos para casa aliviados, porém eu estava morrendo de vergonha e não dei uma palavra no carro enquanto íamos. Meio sem clima para a conversa, ela foi para o quarto e eu fiquei na sala. Percebi que eu realmente estava doente ali mesmo. Precisava ser honesto comigo mesmo. A minha cobrança pessoal e ansiedade de voltar a ter uma ereção regular e completamente firme e manter por mais tempo é o que matou a nossa vida sexual. Satisfazer a minha esposa estava se tornando mais difícil. E enquanto a pílula para disfunção erétil que o meu médico me receitou deu conta no início, os efeitos secundários estavam me matando. Não foram apenas cãibras, dores de cabeça, diarreia ou dores no peito que esse medicamento me proporcionou. Eu estava gastando centenas de reais em algo que só às vezes funcionava como esperado. Você sabe que não há nada mais humilhante do que ir na farmácia para comprar comprimidos para ereção, porque você não está dando conta do recado. E depois desse episódio que aconteceu no restaurante, então essa situação te faz sentir um fracassado. É horrível. Você sabe como é. Era uma situação constrangedora. Se não usasse as pílulas, não tinha uma ereção. E quando tinha, os resultados não eram garantidos. Era um desastre completo. Era comum fazer sexo todos os dias ou várias vezes por dia e ser capaz de satisfazer a minha esposa várias vezes. Só que não conseguia fazer mais isso, era frustrante. E foi assim que eu me fiz muitas perguntas. Como tudo isso aconteceu? Tinha algo errado comigo? Por que tudo isso tinha que ser tão difícil? Seria apenas um resultado do envelhecimento? Então, ficar ainda mais velho e a minha ereção já era? A verdade é que eu não tinha ideia. E o que eu sabia era que eu não poderia viver sabendo que minha esposa não pensa em mim como um homem de verdade. Ela não chegou a me falar isso. Só que eu acho que é isso que ela pensa. Simplesmente eu amo a minha esposa. Então eu decidi fazer o possível para recuperar a minha masculinidade, para acabar com a minha disfunção erétil e para terminar esse capítulo horrível da minha vida. Eu estava determinado a descobrir o que exatamente essas drogas tradicionais para a disfunção erétil realmente faziam. E mais importante, ver se eu poderia encontrar outras soluções que poderiam funcionar sem todos os efeitos colaterais e os custos elevados que esses medicamentos têm. Eu passei quase todas as noites no meu escritório durante muito tempo. Por horas eu fiquei na internet à procura de uma resposta, qualquer que seja. Me trancar no escritório iria ajudar em nada o meu relacionamento? Não, só que eu estava obcecado. Eu tinha convicção de que existia uma cura para o meu problema, algo natural, algo que estava faltando, algo que só tinha que estar lá e eu sabia que valeria a pena. Se eu pudesse encontrar uma maneira de acabar com a minha impotência, tudo ficaria bem. Era só o que eu pensava. Porque, meu caro, não importa se você é jovem ou velho, se você não tem uma vida sexual saudável e ativa com a sua parceira, você está arriscando tudo. Cláudia precisava saber que ela ainda me excitava e é por isso que eu simplesmente precisava resolver isso. Como você deve imaginar, eu tive um monte de desafios e obstáculos e nessa saga à procura da minha cura, eu descobri uma informação que me chocou. Que tipo de informação? Descobri que aquelas terapias para disfunção erétil que você vê o tempo todo na televisão e em revistas funcionam em apenas cerca de 4% dos homens. E os médicos da Universidade de Colômbia e outras universidades respeitadas têm provado que o tratamento com testosterona também não beneficia a maioria dos homens e que as injeções estão associadas a alguns efeitos colaterais como ataques cardíacos, coágulos sanguíneos, problemas de fígado e até mesmo câncer de próstata. E a Anvisa vai proibir esses medicamentos que prometem a cura da sua disfunção em breve. Você não sabia, né? Mesmo que eu já tenha tentado essas pequenas pílulas azuis, como eu disse antes, eu queria realmente compreender como as drogas como Viagra, Cialis e Levitra funcionam. Eu sabia que eles eram incrivelmente caros, mas o que eu descobri quando pesquisei um pouco mais foi o que realmente me assustou. Eu sabia que aqueles efeitos colaterais que eu tive quando eu tomei o Viagra eram relativamente fracos, mas fiquei chocado quando soube que essas drogas também podem causar problemas de memória, perda súbita de audição ou visão e batimentos cardíacos irregulares e dores no peito. Acredite ou não, isso é apenas uma pequena amostra dos efeitos colaterais potencialmente desastrosos. Então continuei pesquisando, pesquisei todas as noites sem parar,
Eu estava ficando sem ideias. E parecia que eu estava ficando sem opções também. Eu pesquisei até se existiam exercícios que eu poderia fazer para melhorar minhas ereções. Calma, antes de você começar a rir, entenda, uma ereção se dá quando o pênis se enche de sangue para ficar ereto, certo? Então, talvez, com exercícios físicos, aumente a circulação de sangue, o que poderia ajudar, entendeu? Só que não havia nenhuma pesquisa que ligasse exercício a ereções. Então, por que não tentar? E tentei. Fiz vários tipos de exercícios. Porém, a verdade é que isso não me ajudou a ter uma ereção, que é uma pena. Nisso havia passado um mês desde o episódio do restaurante. Passei todo esse tempo tentando encontrar uma solução. E o que tinha para mostrar como resultado? Eu estava realmente condenado a viver o resto da minha vida em um casamento defeituoso, como um homem pequeno, incapaz de agradar a própria mulher. Ou pior, dar espaço para ela sair com outro homem? Eu não podia suportar a ideia de Cláudia ter um caso. Como seria a minha vida? Na verdade, ficamos tão distante um do outro que eu estava imaginando que minha esposa estava tendo um caso. Tentei parar de imaginar essas asneiras e continuei. Eu nunca fui um cara muito otimista, mas eu sabia que não podia falhar. Só dependia de mim para encontrar uma maneira de acabar com a minha disfunção erétil permanente. Eu sabia que tinha que encontrar rapidamente, ou poderia ser tarde demais. Então, continuei, noite após noite, e dou graças a Deus por não ter parado. Por quê? Porque alguns dias depois encontrei algo que mudaria o meu rumo. Me deparei com algo que seria a salvação do meu casamento. Algo que me deu, e ainda me dá até hoje, muito tempo depois, a capacidade de ter ereções sempre que eu quero. Ereções fortes, firmes e potentes, ereções grandes e duradouras. E essa mesma solução permitiu que mais de 12 mil homens até o momento tivessem a chance de ter esses mesmos resultados impressionantes que eu tive. Eu sei que você quer que eu vá direto ao ponto. Já estamos chegando lá. É preciso que você entenda como tudo aconteceu. Continuando. Como você sabe, eu estava muito desanimado. Eu não parecia estar fazendo nenhum progresso com tratamentos tradicionais e medicamentos. Então, antes de desistir, eu decidi investigar mais a fundo. Eu estava indo além desses produtos para tratar os sintomas da disfunção erétil e tentei descobrir a raiz do problema. Foi quando eu me entreguei inteiramente a uma pesquisa intensa, revistas científicas, estudos de medicina, fisiologia por trás disso, e percebi que a disfunção erétil não é física quântica, meu caro. Você pode até achar que é algo super científico, hiper complicado, mas quando você chegar ao ponto certo, é bastante básico. Veja, se seus vasos sanguíneos não estão relaxados, logo o sangue não flui e ereções então não acontecem. Ponto. Fim da história. Tudo isso me fez pensar. Tomar comprimidos não pode ser a resposta para algo tão fundamental, tão natural, tão básico como ter uma ereção. Deve haver uma maneira melhor de resolver essa situação e sem drogas. Eu tinha chegado muito longe para desistir agora, então eu comecei a pesquisar o lado biológico da coisa para ver se eu poderia encontrar alguma informação. Foi quando as coisas finalmente começaram a fazer sentido. Eu descobri que os nossos corpos estão cheios de certas enzimas, aminoácidos e substâncias naturais que são diretamente responsáveis pelo relaxamento dos vasos sanguíneos e que aumentam o volume de sangue bombeado pelo seu corpo de forma saudável. E se você não possui essas enzimas, aminoácidos e essas substâncias naturais, então seu problema de ereção está aí, meu caro. Conseguiu pegar o espírito da coisa? Olha que incrível! Você pode encontrar essas enzimas, aminoácidos e suplementos em alimentos que podem ser consumidos no seu dia a dia e que estão bem próximos de você nas prateleiras do supermercado. Alimentos que foram comprovados em inúmeros estudos que resultaram no que eu estava procurando: vasos sanguíneos relaxados e o aumento do fluxo sanguíneo. Bem, em outras palavras, se eu conseguisse determinar qual desses alimentos naturais agem de forma mais eficaz na ereção, o resultado deveria ser a capacidade de obter e manter ereções novamente, certo? Bem, essa foi a minha intuição. E como eu não tinha outras opções, eu segui esse caminho. Por dias, li centenas de trabalhos de pesquisa procurando os nomes destas enzimas e aminoácidos milagrosos. Não encontrei nenhuma pesquisa especificamente sobre a disfunção erétil, mas eu tinha a sensação de que eu estava no caminho certo. Compilei uma lista bastante completa. Comecei a procurar alimentos e suplementos contendo esses compostos. Fiquei surpreso pela quantidade de alimentos, sendo que a maioria deles são facilmente acessíveis. Com a lista na mão, eu fui no supermercado aqui perto
e comprei tudo que havia na lista. Então, comecei o tratamento. Como todas as minhas outras pesquisas, anotei tudo que eu fiz. Eu esperava resultado logo no primeiro momento. Isso não aconteceu. No mês seguinte, experimentei mais de 50 combinações diferentes de vários alimentos e suplementos. O resultado? Sim, você adivinhou? Zero. Nada, nada, nada. Porém, isso não foi o fim de minhas pesquisas, até porque, durante esse tempo, minha esposa e eu estávamos ficando ainda mais afastados emocionalmente. Eu ainda estava muito triste e não parei de pensar em meu relacionamento um segundo sequer. Numa noite dessas, me deitei e não consegui dormir, como de praxe. Na verdade, eu não me lembro de ter uma noite tranquila até então. Enfim, acordei na manhã seguinte e não parava de pensar como seria o meu dia. Mais um dia de pesquisas e frustrações. Cláudia já havia levantado, senti um cheiro muito bom de café na cozinha. Levantei. Foi quando eu percebi que, ao me levantar, eu senti que eu estava tendo uma ereção. Mas não era qualquer ereção, era uma das potentes, dura como uma pedra. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu pensei que talvez eu estivesse sonhando. Não, isso era real. A minha alegria foi tanta que, com medo de que a minha ereção acabasse, eu corri para a cozinha, agarrei a mão da minha esposa e coloquei sobre a minha ereção. Ela ficou confusa e perguntou se eu ainda continuava tomando as pílulas. E eu falei, não, meu amor, é natural. Foi quando ela sentiu que estava incrivelmente duro e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Em poucos segundos, estávamos no quarto fazendo um dos melhores sexos de nossas vidas. Por um instante, toda a dor, todo o medo, toda a tristeza parecia desaparecer. Era o sexo mais apaixonado e erótico que tivemos em anos. E foi tão difícil de acreditar no que estava acontecendo, pois não perdi força da minha ereção um minuto sequer. Depois que ela teve seu terceiro orgasmo, ela se virou e perguntou, o que está acontecendo? Você tomou uma dose dupla de Viagra ou algum novo medicamento, não foi? Naquela época, eu tinha que dizer toda a verdade. Eu precisava ser honesto com ela, afinal, eu a amo. Então, eu disse tudo. Falei que não me sentia mais como um homem de verdade. Estava incapaz de satisfazer a minha esposa. Eu realmente me abri para ela. Compartilhei a minha dor, a minha raiva, a minha impotência. E claro, eu disse a ela sobre tudo que eu havia feito nos últimos meses para tentar recuperar a minha masculinidade sem deixar quaisquer detalhes de fora. A reação dela não era o que eu esperava. Ela ficou chateada comigo, porque eu não tinha conversado antes com ela. Depois ela me disse, Baltazar, você deve realmente me amar. Eu não sabia o que estava acontecendo e eu temia o pior. Nós conversamos por mais de 30 minutos e em seguida ela disse, vamos fazer de novo? Uma enxurrada de pensamentos me veio à cabeça de uma só vez. E se eu não conseguir deixar ereto de novo? E se foi sorte? E se decepcionar ela de novo? Eu estava pensando sobre tudo isso quando a Cláudia começou a colocar sua mão sobre a minha perna e bum! Mais uma vez, eu tive outra ereção que era ainda muito poderosa e mais potente que a primeira. Foi incrível. E foi aí que a minha vida mudou para sempre. Foi quando eu recuperei a minha masculinidade. Fizemos sexo 3 vezes naquele dia. O que eu tinha feito estava funcionando. Agora, eu só tinha que descobrir o que exatamente era que gerava aquele resultado. Eu estava consumindo um monte de combinações diferentes de alimentos e suplementos, então eu precisava identificar o que realmente seria. Ainda bem que eu estava anotando tudo. Então, eu simplesmente teria que repetir o mesmo que eu tinha feito na semana anterior. Foi tão fácil. Basta seguir uma dieta e consumir alguns alimentos específicos, quantidade e suplementação específica. Isso mesmo. O truque era consumir no tempo e a quantidade certa de alimentos. E já que eu tinha escrito tudo, era apenas uma questão de seguir os mesmos passos. Funcionou? Bem, tudo que eu posso dizer é que no dia seguinte eu nem consegui almoçar direito, para você ter uma ideia. Puxei o braço de Cláudia e corri para o quarto para um momento de sexo intenso e cheio de prazer. E foi acontecendo, noite após noite, dia após dia. Nos sentimos como se fôssemos adolescentes novamente. Fizemos tanto sexo nesse mês do que em todos os 3 últimos anos do nosso casamento. E não foi só a quantidade que contou, a qualidade do sexo também. Minhas ereções duravam bastante. Foi incrível. Bastava minha esposa me olhar que eu me excitava. Era melhor do que qualquer um de nós poderíamos imaginar. Logo descobri que havia uma grande quantidade de alimentos que eu poderia comer que geraria exatamente os mesmos resultados. A chave era garantir que estava recebendo os aminoácidos, enzimas e proteínas nas quantidades certas e na hora certa e combiná-los com os suplementos certos. Só que
Essas ereções estavam me trazendo constrangimento. E você me pergunta, ué, Baltazar, você não tinha ereções e agora que tem reclama? Não é bem isso. O problema era que só de pensar em minha esposa eu me excitava. Isso era bom se eu estivesse em casa. Só que isso não é bom quando se está em uma reunião com clientes. Agora me entende? Foi um momento difícil de pesquisas intensas. Felizmente foi uma solução fácil. Eu apenas adicionei os alimentos e suplementos à dieta e a impotência acabou. E claro, eu documentei tudo em minhas anotações. Em um dia desses, o Márcio, um dos meus melhores amigos, me chamou para uma conversa e me perguntou sobre a minha mudança de humor repentina. Então, eu disse a ele o que tinha acontecido. Falei do problema que eu tinha e como eu consegui resolver. E foi então que ele me contou que ele também sofria de disfunção erétil. Falou que isso estava arruinando o seu relacionamento com a sua esposa e me pediu ajuda. Me pediu que eu revelasse o método para ele. Ajudei, claro. Há anos ele tinha sido incapaz de satisfazê-la e se sentia menos homem por isso. A coisa foi tão séria que ela ameaçou deixá-lo em várias ocasiões. E ele acha que ela já poderia estar tendo um caso. Eu sentia as mesmas coisas que ele, eu compreendia a dor que ele estava passando. Só que, enquanto ele estava dizendo isso para mim, ele mudou o semblante e deu um sorrisão. Ele tinha seguido a minha fórmula. E ele e sua esposa tinham conseguido superar seus problemas e se sentiam jovens novamente. Nós não conseguimos parar de transar, foi o que ele disse. Ele não conseguia parar de me agradecer. Antes de colocarmos esse site no ar, estivemos ocupados nos bastidores testando a nossa fórmula. E no processo nós tivemos mais de 12.234 histórias de sucesso. Nós pudemos presenciar diversas vidas transformadas e casamentos salvos. E foi quando eu percebi que eu precisava compartilhar a minha descoberta com o mundo. Os homens que estavam sendo assombrados pelo fantasma da impotência precisavam saber. Até os que não têm problemas de ereção e que só querem uma vida sexual melhor, precisavam saber o que eu tinha descoberto. Eles precisavam saber que poderiam obter ereções potentes, sem drogas perigosas ou caras. É por isso que você está aqui, vendo esse vídeo. Eu pensei em revelar a fórmula às grandes empresas farmacêuticas. Porém, como eu falei no começo do vídeo, as bilionárias indústrias farmacêuticas não arriscariam perder o faturamento por uma coisa tão simples. Por alimentos encontrados nas prateleiras de qualquer supermercado, né? Concorda? Então, foi aí que eu decidi criar este vídeo e colocar o meu método disponível para todos os homens. Batizei essa descoberta de ereção 3x. Por quê? Simplesmente porque você terá uma ereção 3 vezes mais e 3 vezes maior do que o esperado. Meu método para eliminar a disfunção erétil é 100% natural e acaba com o problema de ereção sem drogas, pois trata a causa real, não trata apenas os sintomas. Passei meses trabalhando em cima dessa fórmula secreta. Você vai aprender tudo o que precisa para acabar com o seu sofrimento e recuperar a sua masculinidade. Você vai saber quais aminoácidos, enzimas e proteínas quando você precisa consumir, onde você pode encontrá-los e muito mais. O incrível disso tudo é que os ingredientes básicos podem ser encontrados em qualquer supermercado, existem muitas opções. O melhor de tudo é que, uma vez que você usar esse método, mesmo que por um curto período de tempo, ou seja, 2 semanas, por exemplo, os vasos sanguíneos começam a relaxar naturalmente. É isso mesmo, basta seguir o método e você terá uma vida com plena satisfação, com ereções poderosas e duradouras. Imagine o poder, o homem que você vai se sentir quando você manter uma ereção pelo tempo que quiser, sem medo de fracassar. Pensando nisso, eu comecei a compartilhar com outros homens. Foi incrível, pessoas de todas as fases da vida, com casamentos abalados, casamentos à beira da ruína, pessoas jovens e idosas, pessoas com deficiência, atletas e várias outras tiveram resultados quase que milagrosos em poucos minutos. Vamos ver alguns dos comentários que eu recebi. Homens como Carlinhos, de Petrolina, Pernambuco, que alegrou meu dia no momento em que me enviou esse e-mail. Baltazar, quero agradecer por compartilhar o método para a disfunção erétil, por você se revelar e compartilhar sua história com homens do mundo inteiro. É preciso ter coragem para isso. Você realmente merece um prêmio por ser tão aberto a respeito desse assunto, porque os homens de hoje tendem a ocultar isso. Esse é um pedaço de minha história.
Eu havia passado uns 6 meses sem uma ereção antes de encontrar seu site na internet enquanto navegava. Parece brincadeira, mas experimentei todas as pílulas e injeções de testosterona que se pode imaginar. Eu tentava de tudo, inclusive procurei meu médico, que disse que tinha um problema médico no meu pênis, que provavelmente era causado pelo envelhecimento. A única forma de solucionar o problema, aparentemente, era gastar uma fortuna com uma cirurgia que meu seguro médico não cobria. Então, achei seu manual e em apenas 3 dias eu conseguia o que chamava de ereções incontroláveis. E o resto é história. Agora, não tenho mais nenhum problema na cama. Eu estava na fase em que achei que jamais teria uma ereção de novo ou desfrutaria de intimidade com uma mulher como eu fazia aos 20 anos, mas tudo mudou. Seu método é um relaxante natural dos vasos sanguíneos que permite que o sangue flua novamente até o pênis. Apenas quero informar a alguém que esteja indeciso sobre seu programa que o experimente. Prometo que não vai ter do que reclamar. Nosso amigo Manuel de São Paulo, capital, também ficou satisfeito. Veja, eu nunca sofri de disfunção erétil e já estou com 58 anos. Acho que poderia dizer que era um cara abençoado nesse departamento. Meu amigo me entregou uma cópia de seu manual e quis experimentar. Ouvi falar desses métodos maravilhosos o tempo todo, mas a curiosidade foi maior do que eu. Eu posso dizer, uau! Eu estou feliz em ter experimentado. Hoje, tenho ereções normais e consegui graças a seu método. É como se eu tivesse uma fonte de energia com uma supercarga lá embaixo. Em todos os anos em que satisfiz a minha esposa, posso dizer honestamente que, desde que coloquei seu método em ação, estou vivenciando as ereções melhores, mais completas e mais firmes da minha vida. Você transformou o sexo em algo muito mais agradável do que já era. Um aplauso para você, Baltazar. Obrigado. Muito satisfatório saber que esses homens foram ajudados. Sem dúvidas. Bom, agora é hora de falar sobre os custos. Levando em conta que esse método para acabar com disfunção erétil é um avanço tecnológico e que já ajudou mais de 12 mil homens, quanto você pagaria para resolver seu problema? Provavelmente milhões. Uma caixa de Cialis, por exemplo, uma com 2 comprimidos apenas, tem um custo médio de R$110. Ou seja, para fazer sexo todos os dias durante um mês, você precisaria gastar R$3.300 e de quebra vários efeitos colaterais, certo? Ok, considerando os benefícios que pode ter com o meu método, sem efeitos colaterais, com produtos 100% naturais e com um pagamento único, pagando a metade do que você gastaria em um mês com medicamentos perigosos, que seria R$1.650, sairia bem mais barato. E é um preço mais do que justo, certo? Você sabe que sim. Vamos ser honestos, ainda é muito menos do que você pagaria por meses de Viagra, Cialis ou Levitra. Sem incluir o custo dos efeitos colaterais a longo prazo dessas drogas que elas podem causar. E ainda sairia mais barato que as horas de terapia com psicólogos para tentar tratar da sua baixa autoestima. Você prefere ter uma ereção saudável ou acompanhado de insuficiência cardíaca, transtornos nervosos, hemorragia pulmonar, coágulos de sangue, convulsões, perda de visão ou depressão aguda? Isso tudo tem sido associado a esses medicamentos. Manter uma ereção correndo todos esses riscos, você acha que realmente vale a pena? Então, por que correr o risco? Por que gastar mais milhares de reais por ano para ser uma cobaia de produtos que podem ou não funcionar e são uma ameaça à sua vida? Principalmente quando você pode tirar vantagem de um tratamento totalmente natural que só vai te custar um adicional em seu orçamento e só precisará ir em seu supermercado para comprar seus alimentos que te darão os resultados ainda melhores que esses medicamentos perigosos e que vão mudar a sua vida completamente. Afinal, esses medicamentos que juram tratar o problema de disfunção são uma solução temporária que nada tem a ver com esse bloqueio dos vasos sanguíneos. Eles não desobstruem nada. Afirmar que o Viagra, Cialis, Levitra é um tratamento para disfunção é o mesmo que dizer que cigarro trata o nervosismo e a bebida é um tratamento para a felicidade. Talvez funcione por 1 hora ou 2, mas assim que o efeito desaparecer, os problemas estarão de volta e até piores. Então, seria mais do que justo e suficiente receber uma compensação pelo meu esforço. A minha intenção é cobrar um valor acessível para todos os homens e ajudar
todos com esse problema de disfunção. Afinal, estive na mesma situação há um tempo atrás e eu sei como se sentem. Nossas histórias podem ser diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Humilhação, dor, viver em um quarto frio e sem graça. O sentimento de não ser bom o suficiente. Não se sentir um homem de verdade. É muito triste. Chega de ver os homens nessa situação extremamente incômoda. E é por isso que eu não me sentiria bem cobrando um valor alto por isso. Então, se você agir agora e enquanto esse vídeo estiver no ar, isso mesmo, enquanto o vídeo estiver no ar, pois como eu te falei antes, estou sendo ameaçado por grandes empresários do ramo e as indústrias farmacêuticas querem que esse método seja retirado imediatamente do ar, pois pode causar um rombo financeiro enorme em seus caixas. A disfunção erétil custa mais do que somente o seu dinheiro. Ela custa a sua felicidade. Custa a sua autoestima e eventualmente vai te custar o casamento. Ou seja, a disfunção põe a sua vida inteira em risco, mas também pode te custar alguns milhares de reais. Portanto, quanto um tratamento que irá eliminar a disfunção da sua vida deveria custar? Para ter a sua vida de volta e todo o dinheiro que você já gastou, considere também os custos, o tempo e toda a pesquisa por trás do desenvolvimento desse produto. Mas, felizmente para você, nós não somos um grande laboratório farmacêutico. Nós não somos escravos e investidores e não estamos aqui pelo dinheiro. O fato é que esta solução não pertence a nós. Ela somente vem através de nós. Ela pertence a você e àqueles que realmente estão sofrendo com a disfunção erétil. Então, pensando em você, eu vou te ajudar a acabar com a sua disfunção erétil e aumentar seu desempenho sexual por um pequeno investimento, sem nenhum efeito colateral. A única solução real para a disfunção erétil na história e que aumenta o seu desempenho sexual custa somente um pagamento único de R$ 147. São 30 vezes mais barato do que gastaria em um mês em medicações que só te deixam doente. Será apenas 49 centavos por dia para acabar com seu problema de ereção e aumentar seu desempenho sexual. Isso mesmo, só esses 49 centavos por dia, nada mais do que isso. Esses 49 centavos por dia são apenas um pagamento nominal que vai nos ajudar a manter esse site e é totalmente voluntário. Se quiser, você pode optar pelos métodos tradicionais e ganhar alguns efeitos colaterais de brinde, um câncer de próstata, quem sabe? Não, longe de mim, eu não desejo isso para você. Eu não quero que você fique doente com esse lixo transformado em comprimidos. Então, quer saber como ter acesso ao método? Simples. Basta clicar no botão abaixo e você será levado para uma área completamente segura e de total privacidade. Olha, para tornar ainda mais fácil e seguro para você, eu acabei de tomar uma decisão. Vou te dar uma garantia incondicional de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se desejar, você terá o seu dinheiro devolvido integralmente. Isso mesmo, é risco zero. Essa é a minha maneira de provar que ereção 3x é a melhor maneira de acabar com seu problema de ereção e aumentar seu desempenho na cama sem dor, 100% natural, extremamente barato e sem qualquer complicação. Esse método vai mudar a sua vida. Você vai se surpreender com o que acontece quando você recuperar suas ereções. É como mágica, meu caro. Todos os aspectos da relação vão ser melhorados. Você vai se sentir melhor e mais confiante sobre si mesmo. Em suma, a vida será simplesmente maravilhosa. Se você quiser acabar com o seu problema e aumentar o seu desempenho sexual, você precisa agir agora. Pense nisso. Você tem uma simples decisão à sua frente por 49 centavos por dia que pode causar uma enorme, provavelmente a maior mudança na sua vida, que trará mais alegria, mais virilidade, menos preocupação e menos sofrimento. Clique no botão abaixo, preencha o formulário na próxima página e tenha a melhor sensação da sua vida. Eu só quero te ajudar. Eu sou o Baltazar. Obrigado por ouvir a minha história, meu caro. Sucesso!